E você sabe que com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, nós ficamos com uma preguiça de fazer exercícios físicos, não é verdade? Mas como todos já sabem, a prática de atividades físicas só trazem benefícios ao nosso corpo, principalmente no inverno. E por isso nós vamos conversar hoje com a educadora física Sandra Nunes de Jesus, que é coordenadora do Instituto Biodelta. Sandra, uma boa tarde para você e seja bem-vinda à Rádio Aparecida. Boa tarde, eu agradeço o convite. Fique à vontade para conversar conosco a partir de agora. Sandra, quais as vantagens de praticar exercícios físicos no inverno? Então, as vantagens de se praticar exercícios físicos no inverno é poder fazer a manutenção, né, das suas capacidades físicas funcionais, né, porque à medida que a pessoa destreina, ela perde tudo que ela adquiriu com o treino, né, então as melhoras de funções de articulação, melhoras de dores para aqueles que têm dores, e até é importante treinar no inverno para prevenir que as dores voltem e que voltem em crises mais fortes. Entendi. E caso o corpo já esteja acostumado com os exercícios, os benefícios são maiores ao treinar no inverno, Sandra? Então, para as pessoas que já treinam, o benefício assim, de se treinar no inverno é que a gente consegue manter todo o treino, manter toda a funcionalidade. Você até desculpa, Lucas, a ligação cortou um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho. Melhorou agora? Agora melhorou. Perfeito. Pode continuar então, Sandra. Aí você pode só voltar para a pergunta? Então, vou voltar então para você sim. O que nós queremos saber é essa questão do exercício físico no inverno com relação, caso o seu corpo já esteja acostumado com exercício na prática rotineira no seu dia a dia. Para uma pessoa que já faz exercício, praticar os mesmos no inverno, ela já sente uma facilidade maior? Ah, sim, com certeza. Então, as pessoas que já estão habituadas ao treino, ela vai ter facilidade em continuar treinando. Claro. Né? O grande destaque que a gente dá em relação ao inverno é para as pessoas terem uma preparação melhor antes de treinar. Então, a questão do aquecimento, aquecer bem as articulações, né? Liberar bem o movimento, no próprio movimento do exercício, só fazendo ele de uma maneira mais suave, né, soltando bem as articulações, é fundamental para você otimizar os resultados durante o treino. Certo. Agora uma pergunta interessante. Ao fazer exercícios, o nosso corpo esquenta e nós sentimos calor, evidente, não é verdade? Mesmo assim, é necessário, Sandra, o uso de agasalhos? Assim, a gente recomenda o uso de agasalho para evitar o choque térmico. Então, é ideal que a pessoa chegue agasalhada ao local onde ela vai treinar, que ela inicie o treino agasalhada. Caso ela sinta que a temperatura vai aumentando, que ela possa ter a possibilidade de tirar o agasalho, mas mantendo uma roupa que mantenha, né, o corpo bem protegido. E é fundamental que ao sair do local ou terminar a atividade, que ela volte a se agasalhar para que ela evite esse choque térmico. Entendi. É interessante você pensar por essa maneira. E agora, uma outra dúvida que aparece dentro desse contexto, Sandra. Uma pessoa que está procurando emagrecer e treina no inverno, seria melhor que ela continuasse, após o corpo esquentar, que ela continuasse com o agasalho dela? Então, é que aí o agasalho não tem muito a ver com a questão do emagrecer. Sim. Né? A questão do agasalho é uma questão protetora para o corpo, independente da composição corporal da pessoa, né? É uma questão realmente de evitar o choque térmico, Claro. a mudança de temperatura, e de repente a pessoa acaba ficando doente. É uma prevenção. A relação da temperatura também não tem muito a ver com aumentar a possibilidade dela emagrecer mais por conta do exercício, porque o emagrecer, ele tem a ver com gasto calórico durante o exercício, não necessariamente com aumento direto da temperatura com agasalho, e com atividades que aumentem a massa muscular. Porque essas atividades que aumentam a massa muscular, elas promovem um gasto calórico maior durante as atividades do dia a dia.
porque ela tem maior composição de músculo e o músculo gasta energia para sua manutenção de vida diária. Sim. Ô Sandra, agora vamos olhar por uma questão, por um lado, uma perspectiva de cuidados. Quais são eles, cuidados que devem ser intensificados antes de começar os exercícios físicos no inverno? Antes de começar, para aquelas pessoas que já treinam, né, já estão familiarizadas com o treino, é importante um aquecimento muito bem feito antes de iniciar o exercício. Então, até colocar mais séries, por exemplo, as pessoas que praticam musculação e que fazem uma série de aquecimento antes de realizar as séries mais pesadas, ela pode até incluir mais séries antes de realizar as séries que têm uma carga maior, uma exigência maior, no sentido de ter uma maior proteção articular. Isso pode ser feito. Agora, as pessoas que nunca praticaram uma atividade física e resolvem iniciar uma atividade física no inverno, aí tem a questão de uma avaliação médica anterior, a questão de uma orientação inicial de treino sem muita exigência, né? Então, um treino com bastante adaptação de cargas, de amplitudes, respeitando o limite de conforto de cada pessoa. Respeitando o corpo de cada um, não é verdade, Sandra? É verdade. Sandra, falamos dos cuidados e agora um outro cuidado interessante, a alimentação. Ela precisa ser diferente antes de praticar os esportes no inverno? Então, em relação à alimentação, é importante que as pessoas que praticam uma atividade física, que elas estejam orientadas por um nutricionista, né, que é o profissional que vai melhor fazer toda essa orientação. Mas independente de temperatura, o que a gente recomenda é que as pessoas não treinem em jejum, que elas se alimentem antes de treinar. Então, se for fazer refeições pesadas, por exemplo, almoçar antes de treinar, é importante que ela tenha aí pelo menos 1 hora, né, entre a refeição e o início de treino. E para as refeições mais leves, isso pode variar de 20 a 30 minutos antes do treino. Mas o que é importante é sempre ter ingestão, principalmente de alimentos que forneçam energia, né, que tenham carboidratos. Perfeito, perfeito, perfeito. Sandra, agora as pessoas com idade mais avançada, elas devem ter cuidados especiais, ainda maiores, ao praticar exercícios físicos no inverno? As pessoas com idade mais avançada, elas tendem a ter mais dor, principalmente se as pessoas já têm algum quadro degenerativo, se elas já têm algum processo de desgaste. Então, as pessoas tendem realmente a ter mais dor no inverno. O cuidado para essas pessoas na hora de praticar os próprios exercícios é sempre ter um profissional que consiga acompanhá-la dentro das suas limitações, que isso seja reportado aos profissionais que vão acompanhá-los, né? Para que essas adaptações ocorram durante o exercício e vale todas as considerações que eu comentei anteriormente. Então, que seja feito um bom aquecimento durante a série, né, que essa pessoa esteja bem agasalhada, né, que o treino seja bem acompanhado, né, do ponto de vista profissional, porque essa variação de dor com o inverno precisa repercutir em boa conduta durante o treino. Então, às vezes, você precisa fazer uma reavaliação do treino, uma mudança de amplitude, principalmente, às vezes uma mudança de carga, principalmente se ela já apresenta alguns pontos mais dolorosos. Ô Sandra, você tocou nesse assunto da questão das dores, era até a nossa última pergunta, só que eu vou acabar por antecipá-la nesse momento. As queixas de dores nas articulações durante o inverno aumentam, e você falou também dos idosos que eu perguntei anteriormente. Os exercícios podem ajudar, com o passar do tempo, a combater essas dores? Então, o que acontece no inverno? No inverno, a gente tende a ficar muito retesado. Essa questão, né, de muito deixar a musculatura muito retesada, e principalmente se as articulações já são mais fragilizadas, tendem a piorar o quadro de dor. Essa é uma situação bem comum aqui na nossa rotina. Normalmente no inverno as pessoas acabam queixando-se que as dores ou voltaram ou que pioraram. Por isso que é importante continuar treinando no inverno, né? Independente da época do ano, é importante para a manutenção de tudo aquilo que foi adquirido.
E os exercícios podem contribuir? Sim, eles contribuem. Principalmente se você fizer exercícios com fortalecimento muscular, com essa proposta. Por quê? Porque os músculos que são mais fortes, eles protegem mais as articulações, sobrecarregam menos as articulações nas atividades de vida diária. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma artrose no joelho, que tem uma dor articular, né, na região do joelho, mesmo que não tenha um desgaste, ela tende a exigir mais dessa articulação, por exemplo, ao subir uma escada, ao fazer um movimento de sentar e levantar de uma cadeira. Se isso acompanhar o enfraquecimento muscular, a tendência é que a dor ela vá agravando e impedindo que as pessoas façam coisas simples do dia a dia. Então, por isso que o exercício, o fortalecimento muscular, ele contribui pelo sentido de sobrecarregar menos a articulação. E um outro aspecto importante que vale a pena falar aqui nessa entrevista é que os músculos em contração liberam substâncias anti-inflamatórias. Né? E hoje, cada vez mais, a gente vem acompanhando estudos científicos, atrelando essas liberações de substâncias anti-inflamatórias com melhoras e até prevenção de futuras doenças. Então, por isso que é fundamental praticar exercício, não importa qual é a temperatura. E se você praticar musculação, você vai ter uma atividade voltada diretamente para a melhora de queixas articulares. A prática de exercício, Sandra, ela não mexe só com o nosso físico, ela mexe com a química inteira do nosso corpo, não é mesmo? Exatamente. Olha só, agora eu quero saber também de você, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas praticam exercícios numa baixa temperatura? Então, por exemplo, erros comuns treinar em local totalmente fechado. Né? Isso aumenta a propagação de doença, né? É uma coisa que é muito válida. Às vezes você vai para a academia, todas as janelas estão fechadas, então isso precisa estar sendo monitorado. A pessoa que está treinando, é importante que ela não queira manter o ambiente todo fechado, né? Eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que a gente comentou aqui no comecinho da entrevista é manter o corpo agasalhado, é procurar fazer atividades que já estejam dentro do seu programa de treino, mas mantendo sempre uma forma de aquecer bem, soltar bem as articulações durante o treino, né? Principalmente quando você vai iniciar em cada exercício. Sim. E a questão da hidratação. A gente falou um pouquinho da parte de alimentação, que ela é importante antes do treino, mas a ingestão de água durante o exercício, ela é fundamental. E ela é ainda mais importante na época do inverno, e que as pessoas acabam não dando muito valor. Né? Então, no verão é comum que as pessoas queiram se hidratar mais, porque a gente perde muito calor, tem que fazer reposição de água. Claro. Mas no inverno, as pessoas tendem a beber menos água. Baixa umidade, isso é extremamente importante até durante a prática do exercício. Entendido. Para evitar que tenha uma desidratação. Exatamente. Fora que beber água também mexe com a temperatura corporal, função renal comprometida pode ficar, né, Sandra? Exatamente, é importante para manter todas as funções do corpo. Além da questão renal que você comentou, tem a questão da hidratação do músculo. O músculo precisa estar bem hidratado, né? O nosso músculo tem 70% de água. Então, isso é extremamente importante em qualquer época do ano, mas com uma atenção muito maior no inverno, que é uma época que as pessoas ingerem menos água. Sim. Sandra, muito obrigado pela sua participação conosco. Para aqueles que praticam exercícios físicos, foram dicas preciosas, e para aqueles que não praticam, um incentivo para começarem a praticar. Com certeza. Eu agradeço, viu? Que é isso, fique à vontade e volte sempre aqui conversar conosco na Rádio Aparecida. Obrigada e um abraço a todos os ouvintes. Um abraço. Nós conversamos hoje com a educadora física Sandra Nunes de Jesus, que é coordenadora do Instituto Biodelta.